antissemitismo. Okay? Então, se nós temos que olhar para uma causa, para todo o confronto que existe na região, a causa é o antissemitismo. Porque na época romana, os judeus que viviam naquela região, que formaram o reino de Davi e de Salomão, que todo mundo conhece da Bíblia, os romanos expulsaram a população judaica da região, destruíram o templo, que era o símbolo do Estado judeu que existia na região, criou uma diáspora judaica. Isso já é na época em que já tinha surgido o cristianismo, onde já começou um processo de perseguição dos judeus. Século II? Não, nós estamos falando do começo da era cristã. A destruição do Templo de Jerusalém é do ano 70 da era cristã. No século IV, o imperador romano transformou o Império Romano no Império Cristão. Então, os romanos adotaram o cristianismo e aí essa perseguição aos judeus se ampliou. Num primeiro momento, a perseguição aos judeus, o antissemitismo é religioso, porque os cristãos, que são aqueles judeus que acreditaram que Jesus era o Messias, não aceitavam que uma parte dos judeus não tivessem reconhecido Jesus como Messias. Tá. Então, durante muitos séculos, o antissemitismo foi religioso. A igreja perseguia os judeus, a igreja acusava os judeus de usura, de usar sangue de crianças cristãs para fazer o pão ázimo que é usado na comemoração da Páscoa judaica. As histórias mais aterradoras que você pode imaginar. Fake news. Fake news, mas que já naquela época funcionavam muito bem. No período das cruzadas, os exércitos cristãos que foram para a Terra Santa, naquele momento libertar os locais sagrados do cristianismo dos muçulmanos, que já existiam naquela época, eles mataram judeus em todas as comunidades judaicas da Europa. Tem comunidades judaicas que foram dizimadas por completo na Europa no caminho para a Terra Santa. Então, esse antissemitismo virulento, ele chega até o século XIX e depois que os franceses da época de Napoleão espalharam pela Europa conquistada a ideia da igualdade, da fraternidade, da cidadania, e isso deveria ter permitido que os judeus se integrassem nas sociedades, houve um episódio político muito importante onde um dos poucos oficiais judeus do exército francês foi injustamente acusado de traição, e houve uma onda de antissemitismo na França, depois de ter sido iniciado um período em que as comunidades judaicas da Europa acreditavam que finalmente haveria possibilidade de uma integração e uma diminuição do antissemitismo. Então, na época em que os povos da Europa iniciaram um processo de autoemancipação com o desaparecimento dos grandes impérios, os romenos se tornaram um Estado com maioria de população romena, os húngaros criaram a Hungria, os poloneses criaram a Polônia, os judeus acreditaram que poderiam também criar um Estado nacional, voltando ao período áureo da época bíblica. Tá. E esse Estado, a proposta para esse Estado seria no que era a Palestina do Império Otomano, que depois foi conquistada pelos ingleses na Primeira Guerra Mundial. E aí começa a etapa contemporânea desse conflito, quando os judeus começam a emigrar para a Palestina, dominada pelos turcos e pelos ingleses, para criar um Estado Nacional Judaico naquela região. Entendi. Mas o Estado de Israel é criado de fato bem depois. Sim, não é tanto depois. Nós estamos falando de um processo que se inicia no final do século XIX e o Estado de Israel é criado em 1948. Então, praticamente 60 anos depois que começa essa movimentação. Uhum. E aí, vamos lá. O Estado de Israel é criado e os caras que estavam lá,
os árabes, os palestinos que estavam lá, não gostaram, obviamente, da ideia, né? Eles já não gostaram da ideia no momento em que começa a chegar imigração judaica para a região, mas num primeiro momento havia uma possibilidade de convivência entre as duas populações. A imigração judaica tinha em parte por objetivo cultivar a terra, que é uma coisa que os judeus durante milênios foram proibidos de fazer na Europa. Eles eram proibidos de possuir terras. Os judeus constroem uma cidade nova. Tel Aviv é uma cidade que tem 100 anos. A cidade importante daquela região da costa era Yafo, que é uma cidade milenar, e os judeus optam por criar uma cidade completamente nova, portanto, sem nenhum conflito com a população que vivia na região. Viviam em paz, judeus e árabes. Em parte viviam em paz, mas as lideranças árabes que queriam uma autonomia em relação aos turcos otomanos e aos ingleses, veem que a sociedade judaica está criando uma estrutura e começam a se opor, inclusive, com massacres já naquela época. Em 1921, nós temos um massacre árabe contra os judeus. Em 1929, na cidade sagrada de Hebron, onde está o túmulo dos patriarcas, os árabes mataram todos os judeus que não conseguiram fugir, e de 1929 até praticamente 1967 não viveu nenhum judeu naquela cidade, onde durante milênios os judeus viveram ao lado do túmulo dos patriarcas. Entendi. Bom, a criação do Estado de Israel acaba se acelerando também com o final da Segunda Guerra, não é? Sem dúvida. Desde a década de 1930, os ingleses que administravam a região já entenderam que essas duas populações não conseguiriam conviver em paz. Então, em 1937, o governo inglês manda uma comissão de investigação para a região da Palestina e propõe a divisão do território para a criação de 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. A liderança judaica, ainda que esperasse a criação de um estado muito mais amplo, reconhece que aquilo é importante e aceita a decisão dos ingleses, ou a proposta dos ingleses, especialmente porque já há o reconhecimento de que o antissemitismo está se intensificando na Europa. Isso já é 4 anos depois da ascensão do nazismo na Alemanha, da perseguição dos judeus na Alemanha e outros países europeus. Então, em 1937 já há uma proposta como essa. A Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, interrompe esse processo, inclusive porque os árabes rejeitam redundantemente essa ideia. E depois vem o Holocausto, que praticamente extermina a população judaica da Europa. E em 1947, as Nações Unidas já foram criadas e há uma nova negociação, uma nova reunião para decidir o que vai acontecer na Palestina. E isso é muito importante que todo mundo saiba, que Israel não surge num vácuo. Israel surge a partir da decisão legítima da Assembleia Geral das Nações Unidas, que com a maioria absoluta dos seus membros, votou pela divisão do território para a criação de um Estado judeu e de um Estado árabe independente, em 29 de novembro de 1947. De novo, os árabes rejeitam a decisão das Nações Unidas, tanto os árabes que vivem na Palestina, quanto os países árabes do entorno. E quando Israel declara a sua independência em 15 de maio de 1948, todos os países árabes e a população e a liderança árabe na Palestina decidem que vão impedir a criação de um Estado judeu na região. E é importante lembrar, ele se propõe a exterminar a população judaica daquele território 3 anos depois do final do Holocausto. Então não é uma ideia abstrata, não é alguma coisa que pode dizer, eles estão falando que vão exterminar os judeus, mas eles, na verdade, não têm essa intenção. Quem ouve falar de extermínio de judeus sabe que
que isso é possível e que os nazistas fizeram isso sem que o mundo tenha movido um dedo para impedir que isso acontecesse. Bom, eu concordo que é importante que um povo tenha a sua própria bandeira, né? Agora, eu também gosto de levar, pelo menos penso que, vamos lá, meio que criaram o Estado de Israel no lugar que era para ser o Estado de Israel, não é essa a discussão, mas desde o começo os árabes já sinalizaram que não ia ser maneiro e suponho que essa briga aí, como você disse assim, sei lá, sempre aconteceu, né? De certa forma, um argumento que eu costumo ler bastante sobre esse assunto, é que, cara, quem tá lá, os caras da Palestina, os árabes e tal, eles enxergam os judeus, os caras que... O Estado de Israel como um invasor. Os caras meio que... Pô, a ONU que decidiu, cara, a gente nunca quis os caras aqui, criaram o Estado assim mesmo e não sei o quê, e tomaram terra da gente e tal. Então é uma parada, assim, ela é complicada desde a sua concepção, né? Então, assim, é uma parada que eu entendo, como eu disse, eu acho importante que um povo tenha a sua bandeira. Mas é um desafio que tá aí e muito difícil de ser resolvido também. Porque qual que é o consenso? Porque o que os caras querem é que o Israel não deixe de existir. O que Israel quer é existir, daí e aí, não todos, Igor. Então, primeiro, as terras não foram tomadas. Quando o movimento sionista decide criar uma entidade judaica na Palestina, os primeiros movimentos foram de compra de terras. Ninguém chegou lá armado e tirou alguém que estava lá. A organização sionista arrecadou dinheiro no mundo inteiro para comprar terras na Palestina. As terras na Palestina eram terras privadas. Os donos eram grandes latifundiários que viviam nas principais capitais da região, alguns deles na Europa, e a liderança judaica comprou terras a peso de ouro, pântanos enormes, que nunca tinham sido cultivados porque eram infestados de malária. Foram terras compradas, os pântanos foram... A água dos pântanos foi retirada, aquilo se tornou finalmente uma terra fértil que foi cultivada e onde foram criadas as colônias agrícolas judaicas, os kibbutzim, que finalmente tiraram aquela região da situação em que ela estava. Não se nega que havia outra população vivendo lá, agricultores, camponeses, centros urbanos, mas o que os judeus fizeram foi recuperar uma boa parte das terras que não estavam sendo cultivadas. Jerusalém tinha uma maioria de população judaica. A gente ouve tanto na mídia sobre os árabes em Jerusalém, sobre o problema entre os árabes e os judeus em Jerusalém. No começo do século XX, a maioria da população judaica, a maioria da população de Jerusalém era de judeus. Então tem muita distorção além da desinformação. Porque é o que ele falou no começo, o antissemitismo está por trás de tudo isso. É o que? 0,9% de toda aquela região está na mão dos judeus, é isso? É muito fácil dizer os judeus são culpados, mas vamos de novo olhar um pouco para a história. Quando finalmente se propõe a criação de um Estado judeu na região, nós estamos falando de uma região onde já tinha sido criado o Iraque, já tinha sido criada a Transjordânia, já tinha sido criada a Síria, já tinha sido criado o Líbano, o Egito já existia desde tempos milenares, logo depois vai surgir a Arábia Saudita. Para quem olha o mapa, quem se interessar e se preocupar em olhar o mapa, quando eu começo a dar um curso sobre o Oriente Médio, as pessoas não conseguem encontrar Israel de tão pequeno que é. Então, é verdade, há um conflito desde o início entre a população judaica e a população árabe, mas nós estamos falando de mais um território habitado
por palestinos naquela região, no meio de um universo árabe que já existe como estados nacionais desde o começo do século XX. Não é uma tentativa dos judeus ou dos israelenses de se apropriarem da região, como muitas vezes a gente ouve falar, porque Israel se tornou uma potência, e aliás se tornou uma potência porque conseguiram transformar o deserto num espaço em que a inteligência e a tecnologia promoveram o desenvolvimento. Deixa eu colocar outra